Bom dia, tudo bem? O Cristiano, voltando aqui novamente com a aula, continuação, né? A gente estava falando ontem da poética, certo? E a gente estava basicamente falando da finalidade propriamente da arte em Aristóteles, em particular da poesia, tudo bem? Então a gente vai trabalhar um pouco mais essa noção de imitação que o Aristóteles falou. Ele vai dizer o seguinte: olha, então a finalidade propriamente da arte é imitar, a poesia em especial trabalha com várias formas de imitação que vão diferir, mas o que, que faz as diferenças entre as formas de imitação? O que basicamente produz a diferença da imitação? Vamos pegar, por exemplo, numa poesia propriamente lírica, numa comédia, numa tragédia ou no épico. O Aristóteles ele vai explicitar isso da seguinte forma: ele vai dizer que isso que nós chamamos de imitação vai se dividir, deve ser sempre visto, certo? De três pontos de vista. Primeiro, do objeto, certo? Que nós queremos imitar, tudo bem? Então a gente viu que cada gênero tem um assunto em particular, então o objeto de cada gênero é diferente, isso é importante de entender, ou seja, você não pode querer imitar uma determinada coisa que está presente no épico da mesma forma na tragédia ou no teatro, certo? Vou dar um exemplo disso. A outra questão propriamente dita é os meios que você utiliza, certo? É importante também levar em consideração que cada gênero vai ter um meio diferente dos outros. Eles não têm meios iguais, certo? E por último, os modos, certo? Que você basicamente vai imitar. Então, quando ele fala de imitação de mímese, né? Nós estamos falando desse conceito. O Aristóteles diz: olha, para você ver um determinado gênero literário, você tem que levar em consideração essas três coisas, certo? Tem que levar em consideração o objeto, ou seja, qual o assunto aquele gênero fala. Segundo, os meios que ele vai se utilizar para realizar basicamente essa imitação. E terceiro, o modo que ele vai fazer isso. Como assim, Cristiano? Então vamos pegar um exemplo. Quando você pega o épico, certo? Lá tem várias cenas que você, basicamente no épico, você vai tá usando muito mais meios ligados à narrativa, certo? A forma de contar uma história. Então vamos pegar um exemplo. Eu vou narrar lá quando os gregos, certo? Eles estão chegando em Troia e tem vários barcos. Se eu for querer pegar essa cena, certo? E tentar representar ela no drama, no teatro, não vai dar certo. Por quê? Porque como o épico é uma narrativa onde eu posso contar a história, porém a pessoa ela não vai ver nenhum autor, não vai ver representação nenhuma, esse tipo de situação é extremamente aceitável, certo? Então, outro exemplo que o Aristóteles dá também, a fuga de Heitor, certo? Ele diz: olha, se eu quisesse pegar essas duas cenas que tá ali na Ilíada, tudo bem? E quisesse passar essas cenas pro teatro, ia ser um fracasso. Porque como é que você vai representar vários barcos, mais de 1000 barcos, numa peça de teatro, certo? A fuga de Heitor também seria. Então, ele deixa bem nítido isso. Esses três elementos eles vão ser fundamentais para diferenciar, ou seja, a forma, o assunto de cada um, que é o objeto que ele se trata, deve se levar em consideração que para fazer isso você tem que ter meios determinados. Então, nem tudo que eu tiver propriamente em um épico dá para passar por uma tragédia. Eu vou ter que selecionar, certo? Eu vou ter que basicamente retirar coisas, fazer um tipo de adaptação para conseguir fazer isso, certo? Outra coisa, o modo que os personagens falam, a forma que você escreve. Veja bem, no épico, como o objetivo é apresentar uma determinada ação épica de um herói propriamente dito, a forma que ele vai falar, a forma que ele vai dizer é extremamente séria. Ela vai ser solene. Então,
Eu não posso pegar essa forma de linguagem e, se eu for passar por uma representação, colocar piada, eu não posso colocar coisas engraçadas propriamente na boca desses personagens, porque se eu fizer isso, eu vou perder essa característica séria. Você está entendendo? Então, o Aristóteles está deixando bem nítido isso. Com essas três características da forma da mimesis, você diferencia e você consegue um determinado objetivo. Então, qual que vai ser o bom gênero, certo? O gênero, ele sempre tem que ser visto do ponto de vista do que ele se propõe propriamente a imitar. Se você procura no épico apresentar uma ação épica, séria, certo? Onde o objetivo é apresentar essa ação, você não pode querer usar elementos da comédia, elementos da tragédia, muitas vezes no épico, porque se você fizer isso, se você cometer esse erro, você vai ter uma má imitação, certo? Na tragédia ele deixa bem nítido isso. Então, pensar basicamente o modo que o personagem vai falar, os meios e os objetos é fundamental. Então, qual que vai ser o objeto da imitação da tragédia, né? Vai ser propriamente a cártese, certo? Então, as outras, lembrando, por Aristóteles, as artes em gerais usam imitação, certo? Então, o que vai diferenciar cada uma dessas artes vai ser essas três coisas. Os objetos, ou seja, as várias artes têm objetos diferentes. Segundo, os meios, nem todas usam os mesmos meios. Exemplo, se eu for pegar... Lembra, a gente falou da poesia lírica aqui, né? Que é cantada, certo? Com o instrumento junto, enquanto a pessoa fala. Então, na poesia lírica, basicamente, você usa a música em todo momento enquanto você fala a poesia. Já no épico e na tragédia, que também contém música, você usa em alguns momentos, certo? Você usa recursos diferentes, mas que não são utilizados ao mesmo tempo. Eles vão usar em algumas partes música, em algumas partes até dança, em algumas partes o personagem propriamente falando, certo? Então, alguns gêneros têm mais elementos, mais meios do que outros gêneros, tudo bem? Certo? Então, gêneros como a lírica, onde o objetivo é uma narração, você não precisa ter os mesmos componentes, certo? Que tem na tragédia e na comédia. Esse é outro elemento. Então, eu não posso querer comparar como critério de avaliação com um gênero lírico com componentes que tem na tragédia. Esse é uma outra coisa que o Aristóteles vai ensinar. Então, isso abre um parênteses aqui, porque isso aqui é importante falar. Hoje em dia, é muito comum você ver o romance, né? Do tipo fantástico, né? Ou seja, histórias com os elementos fantásticos, que é um gênero que depois eu vou voltar a falar dele aqui. Ele não tá nesse contexto, certo? Que eu vejo muita gente que gosta de ler. Por exemplo, Harry Potter. Tem um monte de aluno que eu já vi lendo, entre outras histórias, né? E é muito comum o professor, quando vê isso, muitas vezes até porque não conhece direito ou coisa do tipo, julgar, certo? Não só o professor, mas várias pessoas que não conhecem propriamente esse gênero. Assim, para deixar bem nítido, eu não gosto desse gênero, mas eu acho errado fazer isso. Julgar aquele gênero como inferior, comparando ele com obras que têm uma finalidade diferente. Então, eu pego esse gênero e eu comparo, quer ver, com esse livro aqui. Ó, e eu falo para o aluno, olha, esse livro aqui é melhor, certo? Do que esse livro aí. Você tem que ler esse. Entenda, esse livro aqui, a paideia, tem uma finalidade diferente daquele gênero que é o Harry Potter. E o que a pessoa está procurando ali, evidentemente, que não tem aqui. Se o gênero é melhor ou não, a gente pode conversar. Mas o que não se pode fazer é querer comparar um determinado gênero que, segundo Aristóteles, tem uma determinada finalidade de imitação, certo? Com outro que tem uma outra finalidade. Então, é um erro você fazer comparações desse tipo. Para você saber se o Harry Potter é bom ou não, ele tem que ser qualificado dentro dos livros que fazem parte do gênero dele, e não comparados a outros livros que são de outro gênero, certo? Fica aí só esse desdobramento aqui do que a gente está falando, tá bom?
Então, o que, que o Aristóteles vai deixar nítido nisso, né? É que a tragédia, é assim, a gente vai focar nela, a finalidade dela é a cártese. Então, o que, que seria a cártese? Então, para ele, o objeto, a finalidade, né, da tragédia é imitar um sentimento de medo, desculpa, terror, é a palavra mais correta, e piedade. Como que isso vai ser feito? Basicamente, esse elemento, ele vai ser o quê? Ele vai ser apresentado em um teatro, certo? Vai ser um drama, vai ser uma tragédia, onde os personagens, a forma de atuação, eles vão apresentar ali, vai ser apresentado um trama onde você vai ter um nó, certo? E um deslance, certo? O que, que seria nó e deslance? Seria basicamente o seguinte: o Aristóteles ele fala que a tragédia ou qualquer encenação propriamente ligada ao drama, ele tem que ser basicamente levar em consideração elementos anteriores à representação e elementos dentro da representação. Então, funciona assim: eu não posso pegar uma história e querer desenvolver toda ela, todos os detalhes. O que eu tenho que focar na tragédia é a situação de catástrofe, certo? Que o personagem ele vai passar. Então, esses elementos que estão fora, certo? O melhor, certo? É evitar que eles fazem parte da representação. Tudo bem? Eu vou deixar eles fora da representação, eu vou fazer referência a eles, eu vou explicar. Lembrando, o Aristóteles está falando aqui com pessoas que conheciam o que nós chamamos de mitologia grega, conheciam os nomes dos heróis. Então, era uma coisa que todo mundo, certo, tinha conhecimento, certo? Era feito para esse público. Se para nós é uma coisa obscura, é porque nós estamos há 2000 anos disso, é por isso, tá? Mas naquele contexto não havia necessidade de explicação, detalhamento disso. Então, ele fala aqui, o que o poeta tem que fazer é o quê? É deixar esses elementos, deixar nítido eles sem a representação, focar no nó, que é o momento onde vai ser a passagem, vai se apresentar propriamente a situação onde o herói trágico, ele deve propriamente a fazer uma determinada escolha, certo? Que vai levar ao deslance, que é o quê? O deslance nada mais é que todos os acontecimentos depois da escolha do herói trágico, certo? E o bom deslance, o bom nó e o bom deslance são aqueles que são frutos propriamente do trama, ou seja, da ligação das várias circunstâncias ligadas da história, do encadeamento da história. Tudo bem? Então, ele está deixando bem nítido isso. E a partir disso, ele vai classificar tipos de tragédia. Então, ele vai falar que existe provavelmente 4 tipos, certo? A gente não precisa entrar nesse debate, e não é necessário falar sobre isso, mas necessariamente, o que é importante dizer, tá? Aqui, já que a aula tem como foco esses conceitos, é que, por Aristóteles, a cártese seria a situação onde um personagem ele vai encarnar em si o caractere, certo? De dor. O que seria caractere? Seria o modelo, certo? Seria basicamente o sentimento, um determinado sentimento, que aquele autor ele está representando a própria dor, certo? Em si, naquela situação. Nós somos afetados, nós sentimos aquele sentimento que aquele personagem está representando, que ele está encarnando a própria dor, a própria piedade, e nós sentimos tristes e nós se sentimos propriamente pena dele, e isso nos faz um sentimento de cártese, que é o que? É um tipo de propriamente de purgação das emoções. Como assim purgação? É você, através da dor do outro, basicamente pensar, refletir, sentir a dor dele, certo? E a partir desse momento você basicamente essa emoção que está em você, ela vai aflorar, pode até muitas vezes até chorar por pena daquela pessoa. Então
Essa que é a finalidade propriamente da imitação da tragédia, certo? Que vai estar presente na formulação do Aristóteles. Ele vai deixar nítido que pensar o trama, certo? A sequência do trama é fundamental, certo? Pensar como os elementos que fazem parte aqui é fundamental, mas esse sentimento ele tem que ser fruto do trama. Como assim? Da forma que você conta a história. Por quê? Não adianta nada, que é muito comum nos filmes hoje em dia, você ter um cenário legal, roupas legais, lindas, mas a história for mal contada. Ou seja, tem vários filmes que você tem efeitos especiais, tem uma coisa legal, linda, os personagens fazem umas coisas mas o trama é uma droga, a história é uma porcaria. O Aristóteles diz que a tragédia, certo? Mesmo que você não tivesse os autores, mesmo que você não tivesse, certo? O palco ali. Se você pegasse só o texto, lesse ele, você teria esse sentimento. A própria trama, a forma de contar essa história, a sequência, ela levaria você a sentir isso. Então, essa valorização da história, da alma que ele falou aqui, é fundamental porque ele deixa bem nítido que os aspectos exteriores que estão ali nos elementos, certo? Que seria o espetáculo, que é algo próprio da tragédia, não são tão importantes assim, certo? A gente viu que tinha os elementos que era o mito, certo? E esse mito, a forma que você vai explicar a história, que vai ter aqueles elementos que eu falei, que é o reconhecimento, as peripécias, a catástrofe, certo? O argumento e o episódio. Se você pega esses elementos aqui e organiza eles de forma adequada, certo? O mito, ele possibilita isso, tá bom? A elocução, certo? Nada mais é do que a forma que os personagens devem falar. O Aristóteles, ele pensa isso. A forma que o personagem vai falar, você não pode pegar um personagem que está numa situação de sofrimento e fazer ele falar um palavrão, uma gíria, algo que nesse contexto seria inadequado, tudo bem? E o pensamento é que a história ela deve ter o quê? Uma sequência lógica que não tem intervenção divina. Para Aristóteles não é bom isso. A tragédia deve trabalhar com uma sequência coerente, sem o recurso de utilização de Deus ou coisa do tipo. Para ele, se usar isso, é ruim, tudo bem? É ruim você utilizar a intervenção propriamente divina. Para ele, você só vai usar propriamente no começo ou numa situação final da tragédia, mas é evitável na sequência lógica, porque ele trabalha com aquele conceito que a gente falou antes, né, de verossimilância. A gente conversou. Então é o quê? Então, se o objetivo é representar, certo, uma situação possível, certo, do ponto que trabalhe com uma lógica propriamente dita, você não pode trabalhar no conceito de verossimilância com uma intervenção propriamente divina ali, naquele contexto. E então, no gênero trágico, certo, que o personagem ele representa uma situação possível, onde há um personagem mediano, certo, que não é nem muito bom, nem muito mal, que é mais ou menos a maioria das pessoas são assim, porém mesmo esses personagens sendo mediano, ele está acima da média, porque ele se destaca, apesar de tudo, apesar de ser um personagem comum, através de uma ação, de um feito, de uma escolha propriamente trágica. Essa que é um grande interesse por esses personagens que nós vamos ter. O conceito de verossimilhança, ele trata com a ideia de que algo que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Então a intervenção divina, a ajuda divina, é algo que você trabalha com a ideia de um indivíduo escolhido, preferido pelos deuses. E o Aristóteles, ele vê que nesse gênero da tragédia isso não é bom, isso não é uma coisa interessante. Então, tudo isso que fala sobre interferência propriamente divina ou coisa do tipo, vai fazer parte daquilo que é anterior à situação paradoxo, né, trágico, a situação que o personagem é obrigado a fazer uma determinada escolha. Aquilo que a gente falou de nó, certo? Antes todos esses eventos que são
fora, certo? Que trabalham com a intervenção divina, eles devem estar fora da representação. Tá? Você pode utilizar eles para explicar a sequência que é o trama, mas eles têm que estar anteriores à representação. Na representação vai ser a ação propriamente dos personagens que vai fazer isso, tá bom? E uma coisa que é importante colocar aqui é a diferença entre argumento e episódios, tá? Que a gente só citou. É assim, o argumento é a ideia geral de uma tragédia. O episódio são os seus desenvolvimentos particulares, tudo bem? Então quando você pega um DVD, antigamente tinha as capinhas de DVD, tava lá a sinopse, né? Que era o quê? Nada mais que o argumento geral, a história geral. Os episódios são os vários desenvolvimentos, as várias atuações particulares que os personagens fazem no trama, tá? Então, argumento é a ideia geral, é a sinopse, que nem tem lá na fita propriamente, na caixinha, certo, de DVD, tinha como se alugava, certo? E o episódio é a representação particular em uma situação, tá bom? Então, se você articula esses elementos que eu falei aqui da tragédia de forma adequada, você consegue uma boa história. Então você tem que articular de forma adequada esses elementos. Nem todas as tragédias vão ter esses elementos, ele vai dizer. Algumas tragédias não conseguem tudo isso, mas se você consegue colocar isso tudo propriamente no seu trama e na sua tragédia, ela vai ficar muito boa, certo? E isso você tem que levar em consideração o tempo que você vai contar isso, que são os aspectos formais que eu já falei na aula passada também. Em quais partes, o prólogo, essas coisas, que é o aspecto de divisão propriamente quantitativa da história. Tá bom? Então, para ele, o poeta que consegue fazer isso é um poeta que ele não precisa focar a história dele na parte propriamente da roupa ou dos elementos exteriores. O trama bem organizado é, na verdade, o segredo de uma boa história, de contar uma boa história. E pensar o trama é fundamental para você conseguir prender a atenção do espectador e possibilitar essa imitação que ele está dizendo aqui, que é a encarnação, a cártese, né? A emoção de você afetar as pessoas para que elas sintam pena, medo, terror e piedade daquele que está sofrendo. Outra coisa dos personagens, o personagem que vai ser o herói propriamente trágico, ele deve ser um personagem mediano. Ele nem pode ser um cara muito bom, nem um cara muito mal. Por quê? Se for um cara muito bom, você não vai sentir propriamente piedade, segundo Aristóteles. Ele vai dizer, olha, você vai sentir repugnância. Você vai falar, pô, o cara sofreu, por que ele sofreu? Não devia ter sofrido, certo? Se for um cara muito mal, você fala, pá, que bom que ele sofreu, tinha que se dar mal mesmo. Então tem que ser um personagem mediano, um cara comum, certo? Que tem características boas e más, e que seria qualquer pessoa, qualquer amigo, um personagem onde você entenderia que aquele personagem poderia ser qualquer pessoa ao seu redor. É dessa pessoa que você vai sentir piedade, tá? Então, era isso que eu queria estar falando, tá? Sobre propriamente a teoria do Aristóteles, da poética. Então, até mais.